E aí, Bala? Beleza? Beleza, e você? Hoje a aula vai ser sobre... E aí, só? Beleza? Tranquilo? Parece que deu umas bugadas aí, umas travadinhas. O que foi? Manequim Challenge. Hoje a aula vai ser sobre Anomalias das ligações covalentes, né? Nem todos os elementos vão seguir aí a regra do octeto. Tem algumas exceções a essa regra, que é o que nós iremos falar na aula de hoje. Isso mesmo. E a gente vai correlacionar com a aula passada, que foi sobre as ligações covalentes, mas agora irei colocar todas as anomalias e os princípios disso e tudo dentro dessa próxima aula. Beleza, galera? Prestem bastante atenção. Pois é, galera, é o seguinte, quando temos aqui alguns exemplos como o hidrogênio e o gás hélio, eles se estabilizam com apenas 2 elétrons, fazendo com que eles fujam da regra do octeto. Mas por que isso? Por causa desse subnível, que é o subnível S. Esse subnível S só comporta apenas 2 elétrons. E esses 2 elementos só possuem a primeira camada do diagrama de Linus-Pauling. Por possuírem somente essa primeira camada, eles só possuem esse também subnível. Preenchendo totalmente esse subnível, eles adquirem estabilidade. No caso, então, com apenas 2 elétrons. Outro exemplo de exceção à regra do octeto, nós temos aqui o enxofre. O enxofre ele forma um composto SF6, onde ele faz 6 ligações. Bom, se ele faz 6 ligações, reparem aqui, ó, cada ligação nós temos um compartilhamento de elétrons. Então você pode perceber que ele tem um total de 12 elétrons ao seu redor. Por que ele pode chegar a ter 12 elétrons ao seu redor, se ele deveria respeitar a regra do octeto com apenas 8? Isso acontece porque existe uma expansão dos seus orbitais. O enxofre, que eu coloquei a distribuição eletrônica aqui ao lado para vocês, na camada de valência dele, ele tem 6 elétrons. 2 aqui no 3s e 4 aqui no 3p. Só que existe um orbital 3d que está vazio aqui na mesma camada. Esses elétrons se expandem, sofrem excitação para novos orbitais, podendo fazer mais ligações, mais compartilhamentos de elétrons e atingir uma estabilidade com uma quantidade maior do que 8 elétrons. Não é só o enxofre que ocorre isso. Nós temos outros exemplos que eu vou colocar para você agora. Pode perceber que o fósforo está fazendo 5 ligações. E o fósforo ele é da família 5 e teoricamente ele deveria fazer somente 3 ligações para atingir a regra do octeto. Mas aqui ele está fazendo 5 e ele está se estabilizando com 10 elétrons. Porque se contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elétrons, isso caracteriza uma anomalia dessa regra. Isso por causa de quê? Porque o fósforo está ali na terceira camada do diagrama de Linus-Pauling, podendo expandir para o seu subnível D. Ou seja, é um subnível que comporta ainda mais elétrons, tá bom? Isso caracteriza esta anomalia. Outra exceção à regra do octeto, nós temos um gás nobre aqui agora reagindo. Mas espera aí, os gases nobres não são estáveis, eles não são encontrados isolados? Bom, um dos gases nobres que pode reagir seria o xenônio. Ele reagiria quando ele estivesse em contato com um elemento que fosse muito reativo, por exemplo, o flúor ou o oxigênio. Bom, aqui a gente tem o exemplo do composto XeO4. Esse xenônio ele faz 2 ligações com cada um desses oxigênios, fazendo compartilhamento com todos os seus 8 elétrons. Isso acontece também por causa da sua expansão de orbitais. Ele tem lá 8 elétrons na última camada
que é a camada 5 para o xenônio, mas ele tem uns subníveis D e F vazios. Então ele pode sofrer uma expansão do orbital, fazendo com que ele consiga ter mais do que 8 elétrons na última camada, e ainda assim ser um composto relativamente estável. 3, 2, 1. Vai. Alguns elementos que não atendem à regra do octeto, que fazem anomalias, mas que também não sofrem certos tipos de expansão dos seus orbitais. Por exemplo, no caso do boro, no caso do berílio, e temos aqui uma molécula que é o óxido de nitrogênio, tá? Que é o NO, enquanto o nitrogênio ele está com 5 elétrons ao redor aqui, fazendo 2 ligações com o oxigênio. Ou seja, o nitrogênio ele tende a ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então ele não está obedecendo à regra do octeto. Por que que isso acontece? No caso do nitrogênio, acontece uma coisa que se chama carga formal. Essa carga formal ela fala o seguinte dentro da química, que todo elemento que possui a sua neutralidade de cargas, ou seja, as suas cargas iniciais, ao redor do seu próprio núcleo, ele tende a ser mais estável, ou seja, quando o NOx tende a zero. Esse NOx é uma palavra que significa quando um átomo perdeu ou ele ganhou elétrons. Ou seja, quando ele adquire cargas positivas ou negativas. Quando isso tende a zero, ele tende a ficar mais estável. Ou seja, o nitrogênio é mais estável porque o seu NOx é zero. Ele possui as mesmas cargas de origem. No caso do boro, ele está fazendo 3 ligações e chegando à estabilidade com 6 elétrons. Mas por que isso? Porque na sua última camada ele possui apenas 3 elétrons. Ou seja, então ele só pode fazer até no máximo 3 compartilhamentos, chegando a um total de 6 elétrons. Okay? E o berílio ele é um caso curioso, pois ele é um metal alcalino terroso. E como a gente entende das ligações, metal poderia fazer somente ligação iônica. Mas nesse caso aqui ele está fazendo uma ligação covalente, no caso 2 com o hidrogênio, ele pode fazer com flúor, ele pode fazer com outros elementos também. Também obedecendo ao conceito de carga formal. Ou seja, todos esses elementos citados aqui, com exceção do flúor, fazem anomalias, tá? Cada uma de acordo com as suas características. Essa foi a nossa aula sobre os elementos que não seguem a regra do octeto, que fazem ligação covalente, não atingem 8 elétrons e mesmo assim formam moléculas estáveis. E vocês curtiram a aula? Vocês curtiram tudo que a gente disse? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente nos comentários, porque esse é um assunto muito difícil e muito polêmico, tá? Entre os químicos, porque são vários elementos que não obedecem esta regra do octeto. Tem vários outros exemplos que a gente poderia ter citado aqui, tá? Mas manda pra gente a sua dúvida e a gente vai tirar pra você. E aí, galera, na próxima aula nós iremos falar sobre a geometria das moléculas, como que essas moléculas se distribuem nos espaços, os seus elementos, beleza? Fiquem atentos e mandem aí suas dúvidas nos comentários. É nóis, tamo junto. Ó. Estátua! A minha maldade. Estátua! Véi, que bosta!